acabou de terminar. Então tá aqui as métricas, né, com as duas dimensões que a gente escolheu, data e nome da campanha, né, e todas as métricas que a gente precisa, certo? Então aqui já vai trazer todo o detalhamento que a gente precisa, por exemplo, para depois calcular outras métricas, tudo mais, enfim. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo, Head de BI aqui na Rocket, e hoje a gente vai aprender o passo a passo de como a gente pode automatizar planilhas com os dados de tráfego pago, de mídia, como é que a gente faz esse processo. Vou passar aqui o passo a passo com vocês. Então já aproveita, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que está por sair ainda e bora para a prática, beleza? O que a gente vai fazer aqui hoje vai ser passar por algumas ferramentas, principalmente Supermetrics pode ajudar a gente a fazer esse processo. Mas a ideia aqui também é pegar alguns conceitos básicos que vão ajudar a gente a usar qualquer ferramenta, a resolver qualquer problema em relação a isso e conseguir replicar isso aqui em outros momentos, beleza? Então, indo bem do básico, a ideia é que a gente consiga puxar lá números do gerenciador de anúncios do Facebook, do Google e tudo mais, para dentro de uma planilha, para a gente conseguir ter esses dados automatizados para depois, futuramente, conectar isso em uma planilha mais complexa, ou uma planilha de resumo, um dashboard da vida, um Google Data Studio, ou qualquer outra ferramenta que a gente vai utilizar, para a gente ter esse fluxo de coleta das informações automatizados, beleza? Então, assim, aqui, possivelmente, o que vai ser sempre necessário em ambiente de Google Sheets, a gente vai precisar de uma ferramenta, né? Que vai fazer esse trabalho por a gente, que é pegar os dados lá da API, né? Que é onde estão os dados do Facebook, é onde o Facebook vai fornecer essas informações para a gente. Pegar esses dados lá da API do Facebook e jogar isso para um Google Sheets, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui. Mesma ideia para Google e serve para toda outra lógica, né? A gente pode tanto programar isso do zero, uma ferramenta, mas a gente pode usar ferramentas de mercado, por exemplo, Turonix, Supermetrics, tudo mais, passar aqui pelo Supermetrics, que é o que a gente utiliza mais aqui dentro da agência. Então, tá carregando aqui o Supermetrics, mas qual é que é a ideia desse tipo de ferramenta, né? Tu vai dar uma série de inputs ali para ela e ela vai montar uma consulta para ti, aonde ela vai puxar todos aqueles dados que tu precisa e com uma série, algumas configurações, tu pode automatizar isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar nessa aba aqui, vamos trazer os dados de Facebook Ads, trazer os dados aí dos últimos 30 dias, por exemplo. A gente vai criar uma consulta, tá? Então, aqui nessa aba lateral do Supermetrics, a gente vai criar uma New Query, que seria uma nova consulta. E geralmente essas ferramentas vão trabalhar dessa forma aqui, onde primeiro a gente vai começar escolhendo o data source, que é da onde a gente vai extrair informações. O que a gente está fazendo é Facebook. Tá? A primeira vez que vocês forem utilizar esse tipo de ferramenta, vocês vão ter que dar as autentificações necessárias, né? Então até aqui, se a gente for em Facebook, por exemplo, aqui na flechinha adicional vai ter o login do Facebook das pessoas que estão utilizando esse conector. Vocês podem tranquilamente vir aqui em adicionar um novo. Ele vai abrir a interface do Facebook, né? Tu pode dar um start. Basicamente aqui a gente vai seguir o passo a passo, né? Dando as permissões para o Supermetrics conseguir extrair essas informações através do nosso Facebook. E já deu certo aqui, bem tranquilo, né? Tá aqui agora o meu Facebook, ele tá puxando. Então tranquilo, data source, Facebook Ads. A próxima informação que a gente vai dar aqui para ele vai ser a de qual conta eu vou puxar a informação, tá? Vou pegar aqui uma conta de exemplo, por exemplo, do Gavin, da Fluency Academy, para a gente puxar algumas métricas, tá? Aqui a gente pode pegar várias contas, né? Posso pegar todas, algumas, tudo mais. Então isso a gente tem bastante, dá para configurar aqui algum relatório mais complexo. E aqui tem algumas configurações legais de data, tá? E esse é um input bem importante se a gente quiser deixar automático o relatório. Por quê? Para a gente conseguir parametrizar, por exemplo, o parâmetro ontem, o parâmetro hoje, para que o Supermetrics, por exemplo, saiba qual é que é o período que a gente está analisando, tá? Então aqui vocês podem ver que vai ter uma série de configurações possíveis de fazer, tipo, por exemplo, eu quero pegar este ano até a data de hoje, ou o último mês, ou últimos X dias, né? Ou uma data específica, né? Por exemplo, que aqui também tu pode dizer, por exemplo, eu quero de 1º de janeiro até today, por exemplo, é um parâmetro que vai funcionar, ou yesterday também. Aqui, para a ideia desse exemplo aqui, a gente vai fazer last últimos 30 dias, daí tu pode deixar aqui marcado, incluindo hoje ou não. Beleza?
Aqui na parte das métricas, tá? Aqui a gente vai ter um conceito bem importante de métricas e dimensões, né? Métricas vai ser aquilo que a gente vai trazer algum numeral, por exemplo, esse é um gerenciador de anúncio, a gente vai trazer impressão, vai trazer custo, vai trazer leads, por exemplo, né? E dimensões é tudo aquilo que a gente pode detalhar as informações dessa forma. Por exemplo, impressões por campanha, impressões por ad set, por ad name e assim sucessivamente por dia e tudo mais. Então aqui vamos montar um relatório bem simples, onde a gente vai trazer impressões, a gente vai trazer custo. E aqui vai com o tempo também indo se familiarizando com a nomenclatura das métricas, né? Aqui tem uma série de métricas que a gente pode puxar, com o tempo vocês vão entendendo também quais são elas, né? Isso com o tempo vocês vão pegando, beleza? Então, amount spent, vamos pegar os link clicks, vamos pegar também website leads, por exemplo. Aqui dá para puxar qualquer conversão, seja conversão personalizada, seja um evento padrão do Facebook, a gente pode ir brincando com isso. Show. E aqui nas dimensões, o que a gente vai fazer? Aqui é como é que a gente vai fazer essa quebra, tá? Trazer alguns exemplos aqui, de, por exemplo, de coisas comuns que a gente faz, né? Que a gente trabalhando com a data, né? Ele vai trazer a data, então cada um dos dias, como é que performou diariamente, né? Por exemplo, dá para trazer o detalhamento também por campaign name, para a gente saber cada uma das campanhas, por cada um desses dias, como é que elas performaram. É importante também pensar na organização desses dados, né? Qual vai ser a primeira dimensão, qual vai ser a segunda, isso facilita um pouco, tá? Então, campaign name. Aqui a gente seleciona o número potencial de máximo de linhas que pode ter, deixando o máximo aqui no momento. E aqui vem uma coisa interessante, que a gente pode limitar às vezes essa consulta, se a gente tiver uma conta muito grande, como por exemplo a gente está bastante acostumado por aqui, a gente pode ir, por exemplo, vamos filtrar somente as campanhas, por exemplo, que contenham, né, uma tag específica que tu vai estar usando, por exemplo, o nome do meu evento, né, que eu estou chamando aqui, por exemplo. Poderia botar isso daqui, ele vai trazer somente essas campanhas, não vai trazer todo o histórico, não vai trazer todas as métricas e tal. Então isso é uma funcionalidade bem legal. Dá para ir brincando aqui também com mais e ou, né, outros filtros, contém ou não contém, enfim, para chegar exatamente no recorte que tu precisa, certo? E aqui algumas options adicionais, dá para trabalhar tanto com as janelas de conversões diferente, quando que vai levar em consideração a data de conversão ou de impressão. Muito isso aqui dá para seguir com o default, talvez algumas vezes vão precisar de algumas configurações complementares, daí vocês vão mexer nesse tipo de configuração, mas a priori não vai ser necessário, beleza? Então aqui eu tirei os filtros e aqui montei a minha consulta, aqui mais vagarosamente para explicar com vocês passo a passo, né? Mas, tranquilamente, depois de finalizado, a gente clica aqui em Get Data to Table. Então aqui, dependendo do tamanho da consulta, isso aqui pode demorar alguns segundos até alguns minutos, né? E ele vai retornar essas informações para a gente aqui na planilha. Vamos ver aqui quanto tempo ele vai demorar, se vai ser rapidinho ou não. Enquanto isso, a gente vai criando algumas outras abas aqui, só para a gente mostrar também, por exemplo, o Google Ads, últimos 30 dias, por exemplo. Ó, acabou de terminar. Então, está aqui as métricas, né, com as duas dimensões que a gente escolheu, data e nome da campanha, né, e todas as métricas que a gente precisa, certo? Então, aqui já vai trazer todo o detalhamento que a gente precisa, por exemplo, para depois calcular outras métricas, tudo mais, enfim. Quero mais métricas, é só editar ali a consulta, isso é bastante tranquilo ali. Vamos criar aqui mais rapidamente uma nova consulta agora para Google Ads. Então, aqui estou replicando a mesma lógica, né? Google Ads, Gavin, quais métricas eu quero? Então, quero as métricas. Deixa eu só trocar aqui as. Acho que está dando quebra aqui. Date e campaign name, para não ficar quebrando. E as métricas que a gente quer vai ser as mesmas ali. Impressões, Bust, link clicks e também conversions, que é como o Google chama, né? Deixa eu só ver.
Eu vou trazer cliques aqui, em vez desse link cliques. Boa, mesma ideia aqui, a gente pode trabalhar ou não com os filtros. Puxando agora aqui os dados de Google Ads. Então aqui os dados também, já puxados lá. E assim, aqui falta só um detalhe para a gente conseguir finalizar a parte de automatizar esses relatórios. O que é? A gente tem que configurar um trigger, que nada mais é do que uma ferramenta que vai... Ferramenta não, é um gatilho que diariamente vai atualizar esses reports aqui. Então, por exemplo, aqui dentro do Supermetrics, é dentro da parte de Scheduling, onde a gente vai adicionar esse trigger. O que ele vai fazer? É aqui que a gente vai configurar. Eu quero que diariamente, às X horas da madrugada, seja atualizado. Então, com esse clique aqui final, a gente acabou de automatizar. Por quê? Todo dia às 5 horas da manhã, esse relatório aqui vai ser atualizado. Ou seja, o próximo dia aqui a gente configurou lá na data, vai vir o último dia aqui atualizado também, com as novas campanhas, com as novas métricas daquele dia e tudo mais, vai estar tudo aqui configurado. Beleza? E vale para todas as carries isso aqui, vai atualizar tanto o Facebook quanto o Google. Então esse aqui foi um exemplo trabalhando com o Google Ads, com o Supermetrics, mas a gente tem outras ferramentas de mercado também, né? Por exemplo, o Adveronix, que é uma ferramenta gratuita, que tem suas limitações e tudo mais. A gente aqui trabalha com o Supermetrics, tá? Mas dá para usar também, não 100% automatizado, mas algumas ferramentas complementares para isso. Tipo, por exemplo, o Ads Reporting do próprio Facebook Ads, vocês encontram ele aqui na parte de Analyzing Report, tem esse relatório de anúncios ou Ads Report, como está aqui na nomenclatura. Vocês podem criar um report aqui exatamente como vocês quiserem e depois extrair isso como um CSV ou automatizar isso aqui sendo enviado por e-mail e tudo mais. Dá para aproveitar dessa forma também. E, de igual forma, dentro do Google Ads e todas as outras ferramentas vão ter, Google Analytics e tudo mais, vocês podem sempre criar relatórios, né, onde vocês podem configurar exatamente aquilo que vocês precisam e baixar um CSV daquilo e criar um fluxo disso de automação. Tranquilo? Então, outras soluções que a gente pode usar aqui também, mas o que a gente usa por aqui é o Supermetrics para deixar essas rotinas 100% automatizadas. Beleza? Então, se curtiram esse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações aqui do nosso canal também. A gente se vê e até a próxima. Valeu, gente!